A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje eu quero compartilhar uma revelação da parte de Deus sobre o propósito de Deus. Então, irmãos, ouça até o final para que você entenda como que funciona o propósito de Deus na sua vida. Amém? Hoje o Espírito Santo me conduziu até aqui e eu quero compartilhar algumas coisas da parte de Deus com vocês. Primeiro, eu gostaria de ler uma passagem bíblica que se encontra em Lucas, capítulo 10, e o verso 27, que diz assim: Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Irmãos, existem 4 níveis para a gente poder amar a Deus verdadeiramente, como foi esse versículo que acabamos de ler. Nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Quando nós amamos a Deus nesses 4 níveis, nós verdadeiramente conseguimos amar a Deus em profundidade. Porque, irmãos, não é fácil amar a Deus com todo o coração. Muitas pessoas vão buscar a Deus, mas buscam a Deus só com 50% do coração, 10% não. Nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis com todo o vosso coração. E pra gente encontrar Deus, nós precisamos buscar Deus de todo o coração e amar a Ele de todo o coração. Lembre, com todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos buscar verdadeiramente a Deus no nosso dia a dia. E nós precisamos, irmãos, aprender a ouvir a Deus. Eu sei que desde quando a gente nasce, a gente aprende primeiro o que? A ouvir a nossa alma, as nossas emoções. E com o tempo vai passando, quando a gente se converte, a gente começa então a ouvir a Deus. Mas parece que a voz de Deus é uma voz distante. Lembre-se de uma coisa, você não ouve a Deus por aqui, você ouve a Deus por aqui. É através de um sentimento que nós conseguimos entender o que Deus está falando. Mas muitas das vezes a gente precisa aquietar o volume da nossa alma. Por quê? Porque desde quando nós nascemos, nós estamos ouvindo a nossa alma, a nossa emoção, o nosso sentimento, as nossas vontades. E muitas das vezes a frequência da nossa alma está aqui em cima, está bem rápida. E a voz de Deus, ela está aqui embaixo. Fraquinha, fraquinha. Mas quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, a gente mata as vontades da carne. E a nossa voz, então, ela vai abaixando e a voz de Deus vai aumentando. Quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais você busca Deus, essa voz de Deus que está bem fraquinha aqui embaixo, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. E a voz da sua alma, da sua vontade, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, irmãos, entenda uma coisa, que a voz da nossa alma está numa frequência muito alta. Por isso que, às vezes, os seus desejos, as suas vontades falam mais alto. E quando Deus fala com você, às vezes, é aquela vozinha bem baixinha. Às vezes, tem pessoas no começo nem entende direito, nem consegue ouvir direito o que Deus está falando. Mas quanto mais você for ouvindo a voz de Deus, mais a frequência da voz de Deus vai ficando mais forte. Mais ela vai aumentando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Por isso, irmãos, dia após dia nós precisamos atentar o que Deus está falando. Porque a Bíblia diz que Deus fala de várias formas, mas o seu povo não dá ouvido àquilo que Deus está falando. E o Espírito Santo está sempre falando conosco, desde a hora que nós acordamos. Muitas das vezes você acorda de manhã cedo e o Espírito Santo já fala com você: olha, hoje você poderia jejuar. Aí você diz: não, mas hoje eu acordei com uma fome. Aí de repente você faz o quê? Em vez de fazer a vontade do Espírito Santo, você faz a vontade da sua carne. Aí depois você vem dizer aqui pra mim nos comentários: ah, Deus não fala comigo. Será que não fala com você? Ele está o tempo inteiro falando com você. Mas muitas das vezes a gente não dá ouvido para o que Ele está dizendo. Ele pede para você jejuar mais e você não jejua. Ele pede para você orar mais e você não ora. Ele pede para você se consagrar mais e você não consagra. Ele fica o tempo inteiro ali: olha, pare de fazer isso que você está fazendo. Pare de ficar assistindo esses vídeos que não vão agregar nada na sua vida espiritual. Mas em vez disso, você só fica fazendo a vontade da carne, satisfazendo a vontade da carne. Aí depois fala: ai, Deus não fala comigo. Aí muitos ficam chateados, porque dizem: ah, não, mas parece que fulano é especial porque Deus fala com fulano. Fulano, ciclano é especial. Parece que eles têm um chamado diferente. Não, irmãos, nós apenas atentamos o que Deus está falando. E muitas das vezes, a sua vida só vai mudar quando você começar a ouvir o que Deus está falando. Não apenas ouvir, mas obedecer à voz de Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Mas muitos crentes, irmãos, são crentes na hora do culto. E não adianta apenas ser crente na hora do culto. Eu quero ver você ser cristão, ser crente nas outras 22 horas. É muito fácil ser crente em 2 horas de culto, dizer glória a Deus, aleluia, estar ali ouvindo a palavra de Deus. Eu quero ver você ser crente nas outras 22 horas.
Sabe por quê, irmãos? Porque na igreja a gente só reflete aquilo que a gente tem com Deus em secreto. Lá no púlpito, pregando ou cantando, a gente só reflete aquilo que a gente tem com Deus em secreto. Se você não tem o seu secreto com Deus, o que você vai refletir quando você estiver em cima do púlpito? Nada. Por isso, irmãos, por isso que o segredo é: tenha um relacionamento com Deus. Comece a ouvir a voz de Deus. Quando você começar a aquietar a voz da sua alma, a voz das suas vontades, dos seus sentimentos, a voz do Espírito Santo vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. E você vai começar a entender o que Ele está dizendo, o que Ele está falando. Precisamos ser guiados dia após dia pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são os filhos de Deus, que não andam mais segundo a vontade da carne, mas andam segundo o Espírito. Nós precisamos dia após dia sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dia após dia ter mais fome de Deus, querer mais de Deus. Ei, irmãos, até que ponto você está disposto a buscar a Deus de verdade? Até que ponto? Aí muitos dizem assim: irmã, eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser muito usado por Deus. Lembre-se de uma coisa: a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas a questão é aqui. Qual é a questão? A questão é: até que ponto você está disposto? Se você quiser ser usado como ninguém jamais foi usado por Deus, então saiba que você terá que fazer algo que nunca ninguém jamais fez diante de Deus. É muito bonito ver a história dos grandes homens de Deus, mas ninguém viu o preço que eles pagaram para ser usados por Deus. Muitos olham para os grandes homens de Deus, mas não vê o preço que eles pagaram. Irmão, entenda uma coisa, que uma coisa mais cara que existe, a coisa mais cara que existe, irmãos, é a unção de Deus. Não se engane. Muitas pessoas dizem: eu tenho a unção de Deus, eu estou no terceiro, eu estou no quinto, eu estou no sexto nível da unção. Não, irmãos. Não se engane. Não se engane. A unção de Deus é a coisa mais difícil que o ser humano pode ter. Mais difícil que dons espirituais é a unção de Deus. Porque, como eu sempre digo, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. Mas fulano está em tal nível da unção. Será mesmo? Porque os sinais seguirão aqueles que crêem. Não adianta só eu ficar falando aqui: eu estou em tal nível, eu estou em tal nível. Irmão, falar até papagaio fala. A questão, cadê? Mostra. Cadê os milagres? Mas eu não posso mostrar. Tem pessoas, acho que, irmãos, que não pode mostrar o rosto. Não vou mostrar meu rosto. Porque é pecado. Quem diz que é pecado? Fulano teve tal revelação. Irmãos, se os filhos das trevas podem ficar aqui nessa plataforma, mostrando tudo aquilo que desagrada a Deus. Aqui nessa plataforma você encontra várias coisas. E a gente não pode mostrar o poder de Deus. A gente não pode pregar. Não. A gente precisa sim mostrar o poder de Deus. As pessoas precisam ver o que Deus está fazendo. Se você tem a unção de Deus, irmãos, não tem como você esconder. Não tem como, todos vão ver. Não tem como colocar a luz, esconder a luz. A gente precisa deixar a luz de Cristo raiar na nossa vida. E se você está mesmo no nível elevado de unção, não tem como você esconder. Milagres vão te seguir, curas, o poder de Deus. Porque, irmãos, o poder de Deus é algo tremendo, é algo poderoso. Irmãos, é tanta coisa que nós precisamos aprender com Deus. A gente precisa buscar a Deus verdadeiramente. Existem 4 níveis para a gente buscar a Deus, que é a oração, jejum, clamor e sacrifício. Esses são os 4 níveis de adoração para a gente se aproximar de Deus. Nós precisamos se aproximar de Deus. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos conhecer a profundidade e a altura do amor de Deus. Nós precisamos amar a Deus nesses 4 níveis que eu falei no começo. Nós precisamos amar a Deus e buscar a Deus de todo o coração. Nós precisamos ter fome e sede por Deus, porque quando nós buscarmos a Deus de verdade, Deus vai começar a revelar para nós os seus mistérios, como Jeremias 33, verso 3 diz assim: clamas a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis, a quais você não sabe, mas para isso nós precisamos clamar a Deus e Ele vai revelar o seu propósito para as nossas vidas. Aleluias, Deus seja louvado. Irmãos, hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o propósito de Deus. Eu quero compartilhar essa revelação da parte de Deus, que o Senhor me fez entender como que funciona o propósito de Deus. Porque muitos hoje têm se ouvido falar: você precisa andar no propósito de Deus, você precisa viver o propósito de Deus, mas muitas das vezes você não entende o que é o propósito de Deus. Eu vou te explicar como o Espírito Santo me ensinou, o Espírito Santo me explicou. A Bíblia diz assim que antes da gente nascer,
Todos os nossos dias foram escritos por Deus. Então imagine, antes de você nascer, todos os seus dias foram escritos por Deus, do começo até o final. E quando Deus terminou de escrever todos os seus dias, você nasceu na terra. Mas chega um ponto na nossa vida que a gente aceita Jesus. E então, quando a gente aceita Jesus, a gente entra no propósito de Deus. Pensa, aqui em cima está o propósito de Deus. Desde o momento que você nasceu até o final da sua vida, Deus fez um propósito inteiro para a sua vida. Porque a Bíblia diz que antes da gente nascer, todos os nossos dias foram escritos por Deus. Toda a sua vida Deus escreveu, segundo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deus fez uma história para você viver. Mas o que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes, no meio do caminho, a gente muitas das vezes sai da vontade de Deus e começa a viver as nossas vontades. E escrever uma nova história com as nossas vontades. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas a nossa vontade, irmãos, não é uma vontade perfeita, muito menos agradável, como é a vontade de Deus. E o que acontece muitas das vezes, irmãos? Muitas das vezes, quando nós nos convertemos, nós entramos na vontade de Deus e começamos a viver a vontade de Deus. Então, o que Deus faz? Muitas das vezes, Ele começa a levantar profetas e começam a dizer para você, olha, eu vou te usar, você será um pregador, você será um missionário, você será um cantor. E Deus, o que Deus começa a fazer? Ele começa a revelar lá na frente aquilo que Ele escreveu para a sua vida. Ele começa a revelar o futuro. E fragmentos do futuro Ele começa a revelar na sua vida. Aí você diz, nossa, Deus disse que eu vou ser pregador. Nossa, Deus disse que eu vou ser cantor. Deus disse que vai me usar. Porque Deus está te revelando algo do seu futuro. Só que muitas das vezes, em vez da gente se apegar a isso e começar a viver no centro da vontade de Deus, aí o que acontece? Vem as lutas, vem as provações, e a gente sai do propósito de Deus e diz, não, é muito difícil, e começa a fazer a nossa vontade. Aí nós começamos a escrever a nossa história, paralela à história de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, mas nós começamos a escrever a nossa vontade, de acordo com os nossos desejos. Mas lembre de uma coisa, nós seres humanos somos limitados, a gente não conhece o futuro, a gente não sabe nem o que vai acontecer com nós no final da tarde, quanto mais amanhã. Mas Deus sabe de todas as coisas, mas nós muitas vezes queremos dar um jeito do nosso jeito, a gente quer fazer muitas vezes a nossa vontade, não a vontade de Deus. E por isso que muitas das vezes na nossa vida acontecem coisas que a gente não queria que acontecesse, acontece traumas, acontece tragédias. Isso é a vontade de Deus? Não, a gente saiu da vontade de Deus. Então tudo que acontecer fora da vontade de Deus vai ser por culpa nossa, não pela vontade de Deus, porque Deus já escreveu uma história para nós. Mas muitas das vezes a gente não quer pagar o preço, a gente não quer andar na história que Deus escreveu para nós vivermos, nós queremos fazer a nossa vontade. E muitos crentes estão assim, irmãos, uma hora entra no centro da vontade de Deus, aí começa a viver o centro da vontade de Deus. Aí as lutas vêm, as provações vêm, aí desiste, aí começa a escrever a sua vontade. Aí começa a viver a sua vida de acordo com as suas vontades. E vai indo. Sobe e desce, sobe e desce. Uma hora é Deus, uma hora é a sua vontade, uma hora é a vontade de Deus, outra hora é a vontade da carne, a sua própria vontade. Por isso que tem vida dos cristãos, irmãos, que ela não anda, que ela não vai, que ela não muda. Por quê? Porque fica nesse... Uma hora é Deus, uma hora é minha vontade. Uma hora é Deus, uma hora é minha vontade. Ou seja, você não está vivendo nenhuma das duas vontades. Você não está vivendo plenamente nem a vontade de Deus, nem a sua vontade. Tem outros que dizem, não, a vontade de Deus é muito difícil, as coisas com Deus é muito difícil, eu acho que eu vou me desviar, vou viver aqui a minha vontade mesmo, vou viver a minha vida. Amém, a escolha é sua. Você tem o livre-arbítrio. Mas saiba que tudo que Deus preparou para você, tudo que Deus planejou para você é bom, perfeito e agradável. O propósito de Deus é melhor que o nosso propósito. A vontade de Deus é melhor que as nossas vontades. Então saiba, se você escolher viver apenas a sua vontade, o seu propósito, do jeito que você quer viver, amém. Deus não vai te obrigar a nada, mas... lembre-se de uma coisa, a boa e a perfeita vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Mas muitos preferem viver a sua vontade. E amém, você tem o livre-arbítrio para isso. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que o propósito de Deus é sempre melhor que o nosso propósito. Mas em vez de nós entrarmos no propósito de Deus, muitas vezes a gente começa a viver só o nosso propósito, as nossas vontades. Por isso que muitas das vezes a nossa vida não vai para frente, porque aquilo que a gente quer para as nossas vidas talvez não seja o melhor. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Por quê? Porque Ele já fez uma história inteira. Ele já fez tudo. A gente só precisa entrar no centro da vontade de Deus.
A gente só precisa andar no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus. E quando nós entramos no propósito de Deus, parece que as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. É mais fácil? Não. Por quê? Porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Você está andando no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus. E todas as coisas vão cooperar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós andamos no propósito de Deus, as coisas vão se encaixando. Mas muitas das vezes, quando nós saímos do propósito estabelecido por Deus e começamos a viver a nossa vida do jeito que a gente quer, segundo as nossas vontades, muitas das vezes as coisas não vão bem. Você se frustra numa área, as coisas dão mal em outra área. E a vida fica assim, irmãos. Fica nesse, e agora? E agora o que será? Por quê? Porque você está andando fora do propósito de Deus, fora do propósito estabelecido por Deus. Mas como nós temos o livre-arbítrio, Deus não obriga ninguém. Mas o Espírito Santo está aqui na terra, tentando convencer a humanidade para se voltar para Deus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos ajuda a entrar para o centro da vontade de Deus. Tem pessoas, irmãos, que desde que nasceu num lar evangélico, só que ela precisa também entender que ela precisa decidir entrar no propósito de Deus, ou viver o seu próprio propósito, ou viver a sua vida. Se você quiser viver a sua vida, amém, Deus não vai te obrigar a nada, Deus não obriga ninguém a nada. Mas se você decidir viver para Deus, você vai entrar no propósito que Deus tem para a sua vida, e você vai viver os planos e os projetos que o Senhor tem para a sua vida. Mas, irmãos, tudo vai do nosso querer, tudo vai da nossa vontade. Quando nós decidimos viver para Deus e por Deus, o propósito de Deus na nossa vida começa a ser revelado. Mas lembre-se que a nossa vida só será uma vida plena quando nós entramos no propósito de Deus, quando nós decidimos viver por Deus e em Deus. E o Espírito Santo que vai nos ajudar a permanecer sempre no propósito de Deus e nunca sair do propósito de Deus para as nossas vidas. Lembre-se, o propósito de Deus que Deus escreveu para a nossa vida está aqui em cima e o nosso está aqui embaixo. E quando nós nos alinhamos com Deus, nós conseguimos andar no propósito de Deus. Mas muitos crentes, na maioria, quando chega no final da sua vida, sai do propósito de Deus. Aí se desvia, aí se afasta de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos ser firmes e constantes. Vamos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Não adianta você, novo convertido, entrar no propósito de Deus animado. Lembre-se, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é uma vida inteira com Deus. Então não precisa ir com muita sede ao pote, não, vai devagar, lembre-se, é uma vida inteira. Que Deus vai te ensinar, que Deus vai te moldar, que Deus vai te preparar. Ei, irmãos, você precisa ser constante no Senhor, porque você precisa andar com Deus e viver por Deus e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos, ouvir a Deus, ser direcionado por Deus e andar no propósito de Deus. Porque quando nós andamos no propósito de Deus, parece que todas as coisas fluem, todas as coisas vão se encaixando. Então saiba que Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Você apenas precisa entrar no centro da vontade de Deus, entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. Você não nasceu por acaso, não. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus fez uma história linda para você viver, mas você precisa decidir viver para Deus e por Deus. Você precisa sair de cima do muro. Saia de cima do muro e comece a andar no propósito de Deus, porque você só vai ser feliz 100% quando você começar a andar no propósito de Deus, quando você começar a viver a vontade de Deus na sua vida. Você vai começar então a andar e a caminhar Charamão declamão de fai, declamão de cai, no propósito que Deus tem para você. E o propósito que Deus tem para você é um propósito lindo. Todos os propósitos de Deus são perfeitos, são maravilhosos. Nós precisamos, irmãos, entender que o nosso Pai tem o melhor para nós. Só que nós, muitas das vezes, como filhos, nós não queremos o que os nossos pais querem para nossa vida. Lembre de uma coisa, um pai sempre quer o melhor para o filho. E tudo que Deus escreveu acerca da nossa vida, do que Ele planejou para nós, é algo lindo. É como se fosse, imagine, um pai quando ele tem um filho, o filho nasce, o pai ele começa a fazer seus projetos. Nossa, meu filho, eu quero que ele estude, que ele se torne alguém que tenha uma profissão. Tem pais que sonham que o filho vai ser médico e ali começa a fazer de tudo para que o seu filho viva naquele projeto que ele planejou para a vida dele, porque um pai sempre planeja coisas boas para o seu filho. Não, meu filho vai ser
vai estudar, para ele ter uma boa profissão, para ele ter uma boa vida. E assim, irmãos, é o nosso Pai Celestial. Da mesma forma, antes de nós nascermos, ele planejou uma vida para nós vivermos. Só que muitas das vezes nós estamos fugindo do propósito de Deus. Ou muitas das vezes a gente fica entrando e saindo do propósito de Deus. Mas a gente só vai ser feliz quando nós entrarmos no propósito de Deus e no propósito de Deus até o final. Aleluias. Nós precisamos, irmãos, entrar e andar no propósito que Deus tem para as nossas vidas. E para todos aqueles que estão chegando aqui no canal, que são novos aqui no canal, saiba que o meu intuito aqui é ajudar você a crescer espiritualmente. Eu tenho compartilhado aquilo que eu tenho aprendido com Deus. E aqui no canal tem várias playlists. Tem uma playlist somente com ensinos espirituais. E nessa playlist você vai encontrar ensinos sobre a unção, sobre o poder de Deus, sobre a autoridade no mundo espiritual, sobre oração, sobre jejum e vários outros temas. Então assista para que você possa entender e compreender melhor as coisas no mundo espiritual. Tem playlist aqui, tem vídeos ensinando como ouvir a voz de Deus. Assista também as pregações para que você possa entender melhor o que Deus está falando, o que Deus está dizendo nesses últimos dias. Nós precisamos, irmãos, andar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento que nessa última hora está faltando é o conhecimento espiritual. Então é um pouco desse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês aqui no canal, através de ensinos espirituais, através de pregações e através também de experiências espirituais. Tem várias experiências espirituais para você, irmãos, que quer mais de Deus, que você quer conhecer mais o mundo espiritual. Tem minhas experiências no céu com o Espírito Santo, com Jesus e tantos outros mais mistérios espirituais que o Senhor tem revelado para nós nessa última hora. Deus seja louvado por tudo. Então, irmãos, se você quer crescer espiritualmente, você está no canal certo. Então, irmãos, assista e seja abençoado. Que Deus venha abençoar você, que você possa então cumprir o seu propósito na face da terra e viver o seu propósito diante de Deus. Deus abençoe você grandemente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo te abençoou, abençoe mais vidas, compartilhe a palavra de Deus e fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?